paz do Senhor a todos. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, pastor Luiz? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que será que fez esses homens largar a sua carroça, queimar, abandonar os seus barcos, se despedir das suas famílias e seguir a Jesus? Eles ouviram algo, pastor. E esse algo que eles ouviram anulou todas as outras vozes que eles estavam ouvindo. Talvez as vozes que falavam que eles eram incapazes, que eles não iam conseguir, que eles eram inferiores, que eram apenas pescadores, mas eles largaram tudo e foram embora. E para onde iremos? Pedro falou, Pedro era esse pescador que abandonou tudo e seguiu Jesus. O pastor Felipe ministrou aqui em certo discurso ali de Jesus, onde muitos foram embora, porque eu creio que aqueles que foram embora, eles estavam ainda dando ouvido a outras vozes, e dizia que talvez era fácil seguir a Jesus, que seria apenas, só alegria, não teria dificuldades, pastor. E eles foram embora, mas aqueles que entenderam que tinham dado ouvido ao Senhor e realmente estavam pondo em prática tudo aquilo, eles falaram: para onde nós iremos? E eles continuaram ali com Jesus. Amém? E é sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Sobre a que voz nós temos dado ouvidos. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo que existem muitas vozes falando. Hoje nós estamos vivendo aí, existe uma nova profissão que se chama influência digital, onde essas pessoas, elas praticamente sabem de tudo, pastor. Tudo eles sabem. E às vezes, por eles terem uma mídia, nós acabamos dando ouvido a essas pessoas. E nós ligamos à televisão, existem várias informações, então nós somos todos os dias bombardeados de vozes. E nós precisamos saber discernir a qual voz nós vamos dar ouvido. Nós vamos ouvir todas, mas somente uma nós podemos dar ouvido, que é a voz do Senhor. Amém? Então, hoje eu creio que horas é agora? 10 horas e 50, 10h50. E todos aqui hoje acordaram cedo. E já vieram direto para a igreja, mas eu tenho certeza que já chegou algumas informações até você. Talvez você ligou a televisão de manhã, ou chegou no WhatsApp. Então, é todo momento. Então nós precisamos saber identificar aquilo que nós vamos realmente dar ouvido, porque aquelas vozes que nós damos ouvido, ela vai direcionar a nossa vida. Ela vai dizer quem nós somos, o ambiente que você frequenta e você dá ouvido ao que está sendo falado naquele lugar, a sua vida vai girar em torno daquilo que você está falando. Então, quando nós estamos aqui em comunhão, falando de Jesus, nós se enchemos nosso coração de palavras de fé. Só que quando nós saímos desse lugar, talvez você vai para o meio da sua família, talvez não serve de Jesus, e você escuta algumas coisas que pode ser que isso atrapalhe a sua caminhada, pode ser que isso faça você parar. Palavras talvez que traga medo, que traga dúvida ao seu coração. Amém? E eu queria, antes de abrir a palavra aqui, queria falar uma palavra aqui, uma frase do Bill Johnson, que eu acho que eu até já falei aqui, que ela fala assim: o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é a disponibilidade de ouvir todas as outras vozes. Ou seja, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Então nós ouvimos, mas só que se os nossos ouvidos ainda estiver dando ouvido para essas outras vozes, que vozes são essas? É a voz do mundo, é a voz que o diabo lança. E se nós não tampar nosso ouvido para essas vozes, isso atrapalha a nossa caminhada.
Então eu queria falar aqui sobre 3 tipos de vozes que nós precisamos nos atentar no nosso dia a dia, amém? E a primeira voz é a voz do diabo. A Bíblia fala que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando você ouvir palavras que vêm para te desanimar, que vêm para te parar, que vêm para te tirar do propósito, fique atento. Isso não é a voz do Senhor. Porque o Senhor ele tem palavras de vida eterna. Amém? Então nós vemos que desde lá do princípio foi assim, né? Desde lá quando o Senhor criou ali Adão, colocou ele ali no jardim. Eu peguei um significado aqui. Diabo vem do grego que significa diabolos, aquele que divide, pois sua voz é para dividir, confundir, caluniar, acusar, gerar conflitos, separar pessoas, separar o homem de Deus. A sua voz causa transtornos. Sua função é confundir a mente e agitar os pensamentos dos seres humanos. Ele coloca dúvidas, gera conflitos no interior do ser humano e tira a paz, rouba a alegria e mina a fé. Então o diabo ele vem para essa função, pastor. Ele vem para nos tirar do propósito, nos afastar do Senhor. E como que ele faz isso? Às vezes nós pensamos que ele vai vir, né, com chifrão, todo feio, você vai ficar com medo, mas não é assim. Ele vem aqui de uma maneira sutil. Muitas das vezes vai trazer palavras que vai ali no seu ego, vai te fazer você pensar, né, se realmente, nossa, será? Ele não vem, né, gritando no seu orelha, não. Ele vem de uma maneira sutil, para tentar fazer você parar, eu você parar. E nós vemos em Gênesis 3, abre aí, Isaac, verso 1 até o 7, todos conhecem, que Deus criou ali o jardim, criou o homem, Adão, colocou ali no jardim. E nós vemos que uma das primeiras conversas ali que Deus teve com o homem, Deus ele deu algumas direções para Adão. Ele deu uma função ali para ele. Ele deu uma permissão para Adão. Ele deu uma proibição, uma responsabilidade e uma consequência. Qual foi a responsabilidade que ele deu para Adão? Cuidar do jardim. Então, ele deu essa responsabilidade. Depois ele deu uma permissão que foi: Adão, você pode comer de tudo, todos os frutos, você está autorizado. E também ele proibiu ele de fazer o quê? Apenas uma coisa, que era comer daquele fruto. Apenas um. Os outros eles tinham permissão. E também o Senhor falou a consequência, que se ele comesse daquele fruto, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Então nós vemos que eles sabiam o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer, e sabiam que existia consequência. Então eles ouviram a voz do Senhor, e a Bíblia fala que todas as tardes o Senhor passava ali para se relacionar com eles. Ou seja, todas as tardes eles tinham ali o privilégio de conversar com o Senhor. Então eles estavam ouvindo a voz do Senhor. Todos os dias eles se relacionavam. Só que mesmo assim, a Bíblia fala que eles deram ouvido ali para a serpente. E até hoje nós sofremos as consequências. Né, mulheres? As mulheres que o digam, né? Então vamos ler aqui Gênesis 3, quer dizer 3, 1 ao 7, que fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Então eles tinham já uma direção ali do Senhor. Eles tinham tudo ali para sobreviver. Eles tinham alimento. Eles não precisavam se preocupar com nada. Mas no momento ali que talvez a mulher estava ali sozinha, né? Pensando em outras coisas. Ô mulher, para que cuidar ouvindo essas coisas? Ô mulher. Era para nós estarmos hoje aí, irmão, ó. Conversando aí com os leão. Cadê o sacerdote que não estava lá? Arrancar a cabeça da serpente. Então nós vemos que eles tinham tudo ali, irmãos, para sobreviver, não se preocupam com nada. Mas mesmo assim, deram ouvido a outras vozes, a voz do diabo. Eles deixaram ser influenciado ali por uma voz que não era a voz do Senhor. E olha como o diabo se apresentou ali, instigando a mulher: não, se você comer, tem nada a ver isso aí, come que você vai ser como Deus. Gerou uma dúvida. A serpente ele fez eles duvidarem da palavra do Senhor. E é assim até hoje. O diabo ele lança sugestão nas nossas mentes. E se nós tivermos em dois pensamentos puxando, meu irmão, é um grande perigo. Adão ali e Eva, eles se relacionavam, Deus passava lá dentro do jardim, e eles deram ouvido à serpente. Imagina nós, se nós não estiver posicionado, dando ouvido realmente à voz do Senhor. Amém? Então ela lançou uma semente ali, lançou uma dúvida. E até hoje é dessa maneira. O diabo ele lança a dúvida nos nossos corações, para nós duvidarmos daquilo que o Senhor tem falado para nós. Ele lança dúvidas para nós duvidarmos de quem nós somos. E nós precisamos tomar cuidado, porque ele vem de uma maneira que realmente é agradável aos nossos ouvidos. E se ele veio do dia mal, sabe quando você está aqueles dias maus, que Jesus falou que nós íamos ter, os dias de aflições, é aí que ele vem. Ele começa, lembra não, Rafael, como você era? Não era bom? Tem nada a ver. Carnaval aí, ó. Você vai para a igreja lá, todo mundo falando mal de você. O pastor pega você. Para que isso? Não precisa. Vai no carnaval lá de boa. Toma uma cervejinha lá, não tem nada a ver não. Lembra como você era? Não era mais legal lá, sabe? Aí você no dia mal, se você não der ouvir, você realmente vou lá com meus amigos, mas não vou fazer nada. Só vou ir só para relembrar. E aí ele pega. Quando você vai ver, meu irmão, já era, você já está no abismo. Então nós precisamos tomar cuidado, principalmente nos dias maus. Porque quando está tudo bem, meu irmão, o diabo vem, você já sai daqui, Satanás. Porque eu estou em cima de uma palavra. Mas quando você está em aflição, aleluia, passando por dificuldade, não está indo bem a sua casa, o seu casamento, é aí que o diabo lança a semente. Vamos, de agora é a hora. Ele é assunto, irmãos. Ele é inteligente. O reino das trevas é organizado. Ele sabe o momento que ele vai vir. Olha aqui na palavra de Gênesis. Ele veio quando Eva estava sozinho. Talvez se ela não tivesse, mas ele veio no momento. Ele falou: agora é a hora. Eu sei que aí a mulher vai. A mulher gosta de conversar. Se deixar ela não para. Eu vou nesse momento. Ele foi e nós vemos o que aconteceu. Até hoje são
sofremos as consequências. Amém? Amém. Mas eu quero te dizer que é possível vencer isso. É possível nós, no momento de aflições, quando Satanás ele lançar essa sugestão, a pastora já ministrou sobre isso, sugestão na mente. É possível, porque Jesus já venceu ele. Aleluia. E nós vemos ali no livro de Mateus que Satanás tentou também dessa mesma maneira que acabou com Jesus. Mas foi diferente a situação. A Bíblia fala que Jesus estava ali 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum, no deserto. E no último dia, ele não veio no primeiro, ele esperou. Jesus estava com fome. Jesus comia também, irmãos. Ele era como nós, ele sentia sede. E ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo ele veio quando? No último dia. No dia que Jesus estava Jesus estava só Jesus, né, cara? Uma fome. E aí Satanás veio. Vamos ler? Mateus 4, do 1 até o 8. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daí para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova ao Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo ao seu esplendor. E Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos o serviram. Então nós vemos que, irmãos, se o diabo veio tentar Jesus, quem dirá nós? Quem dirá nós, pastor? Então a Bíblia fala aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo mesmo, para que hoje nós lêssemos essa palavra e ver que é possível. E olha como o diabo é astuto. Ele tentou tirar Jesus do propósito como, irmãos? Usando a própria palavra. Então o diabo ele é inteligente. Nós temos que estar, se nós não tivermos firmado na rocha, meu irmão, ele veio com a palavra. Mas a palavra não diz isso. Jesus rebateu ele com o quê? Com a palavra também. Então, nos momentos de aflições, tome cuidado. E talvez você esteja passando por esse momento hoje. E talvez o diabo tenha bombardeado aí seus ouvidos aí, para você desistir, que você não precisa passar por isso, que existe um caminho mais fácil, aonde você não precisa ser confrontado, aonde é tudo uma maravilha. Você pode fazer o que você quiser, porque você não tem um livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, um livre-arbítrio. A Bíblia nem fala que você não pode beber, só não pode se embriagar, mas você pode beber. É assim que ele vem, usando a própria palavra. Então, tome cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo que todo mundo sabe de tudo, todo mundo quer falar, mas ninguém quer parar para ouvir. Você vai falar, eu já sei. Os líderes de célula estão aí, sabe como que está na célula aí. Às vezes as pessoas vêm sem ver, meu Deus do céu. Aí compartilha, meu Deus, não, mas eu já sei isso. Eu já sei, eu já sei. Então, nós precisamos parar para ouvir um pouco a palavra do Senhor. Nós precisamos parar para ouvir pessoas que têm autoridade sobre isso, não é qualquer pessoa. Você precisa parar para ouvir os seus líderes. E quando
quando o Satanás vier, assim, opa, calma aí, filho. Diga pro pastor, pastor. Você isso aqui, ó. Tá com dúvida? Vou subir a palavra aqui, pastor. Posso beber? Será, pastor? Me falaram que não fala nada sobre isso. Carnaval aí, eu quero tomar uma Heineken. Irmãos, às vezes nós temos dúvidas. E se nós não ficarmos com dúvidas, Satanás adora. Nós, como cristãos, nós precisamos estar sem dúvidas alguma. Nós precisamos estar. O diabo vir, não. Sai, diabo, sai. Esse calor aí. Então, e ele vem, irmãos. Estou falando aqui de bebida, mas existem várias áreas. E ele vem aonde ele sabe que você já teve muita dificuldade. Por exemplo, aqui, com Jesus estava com fome. E o que ele falou ali para Jesus? Para Jesus, ó, essas pedras, fala para que vocês estão com fome. Porque Jesus estava com fome. Mas Jesus estava 40 dias ouvindo a voz do Pai. Aleluia! Quando Satanás falou, eu, Satanás, logo eu, com 60 dias ouvindo meu Pai, você acha que eu vou dar ouvido a essa sua mentira desgraçada? Você acha que eu não sei que isso é mentira? E ele venceu o diabo através da palavra. Amém? Então, essa é a primeira voz que nós precisamos se atentar. A voz do diabo. Todos os dias, ele está tentando nos parar. E se nós vacilar, eles param. Se nós não tivermos, como estavam ali os discípulos, quando Jesus deu um discurso por ali, muitos correram, mas aqueles que estavam firmados, realmente dando ouvido, não apenas escutando, eles falaram: para onde iremos? Se só tens as palavras de Deus. Ainda, meu irmão, que as palavras que o diabo lança, ela nos instiga a querer talvez experimentar algo diferente. O diabo não tem palavra de vida, somente Jesus. Ainda que são palavras atrativas, ainda que às vezes é parecida com coisas que está na Bíblia, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Amém? E também existe a segunda voz, é a voz da multidão, a voz do homem, que também nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes é uma voz que vai te dar conselhos bons, vindo de Deus. Às vezes vão te dar conselhos que vêm da alma, das emoções, e às vezes do diabo também. Então nós precisamos nos atentar a quem nós damos ouvido. Nós não podemos dar ouvido a qualquer pessoa. Nós vamos escutar. Só que dar ouvido é diferente. Ouvir e dar ouvidos são diferentes. Você vai ouvir muitas coisas. Só que quando nós damos ouvidos, nós acreditamos e seguimos aquilo que nós escutamos. Então, a segunda voz é a voz do homem. Então nós precisamos saber discernir quando nós escutamos alguns conselhos. Se esse conselho vem do Senhor, se esse conselho vem da alma da pessoa, ou se esse conselho vem do diabo. Porque às vezes as pessoas estão até na presença do Senhor, só que a vida ela vai te dar conselhos que é da alma. Eu acho que é assim. Não existe isso. Eu acho. Como assim eu acho? De onde você tirou eu acho? Calma aí, vamos ver na Bíblia, pastor? O que está acontecendo? Calma aí. A Bíblia fala assim, amor, eu acho isso, mas olha o que a Bíblia está falando. O que você acha? Mas a Bíblia não acha isso. Então nós precisamos tomar cuidado. Principalmente com pessoas que nós temos um respeito, temos uma admiração. Porque são essas pessoas que nós vamos dar ouvidos. Amém? E às vezes o conselho parece até ser bom, mas não está fundamentado em nada, apenas em emoções, sentimentos, em vivência de vida.
nós vamos ouvir a voz das pessoas, que nós venhamos realmente dar ouvido àquilo que está na palavra. Amém? Abre aí, Isaac, em Mateus 16, 21. O pastor Felipe ministrou esse tempo essa palavra. A Bíblia fala que Jesus estava ali no meio dos discípulos, falando que ele precisava se entregar, precisava morrer ali na cruz, porque esse era o propósito de Deus, esse era o propósito dele. Deus enviou para isso. Vamos ler? Desde aquele momento, 21, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe do sacerdote e dos mestres da lei. Pedro, olha Pedro, chamando-o à parte, começou a responder dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, Pedro, irmãos, já estava andando com Jesus há algum tempo. Ele ouviu ali o Senhor dando algumas direções e ele foi dar umas sugestões. Oh, Deus, não precisa não, Jesus. Se precisar, arranca a orelha de todo mundo, mas ninguém vai te levar. Mas, meu irmão, o propósito de Jesus era isso. E se nós lemos um pouco antes, nós vemos Jesus chamando, dando um elogio ali. Quem diz que eu sou, que vocês, que vocês têm ouvido aí, uns dizem que você é isso, aquilo. Aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala: é isso, meu Pedro. Não foi o homem nem carne que te revelou isso, mas o Deus que está no céu te revelou isso no seu coração. E depois Pedro fala isso aqui para Jesus. Então você vê Pedro ali, num momento ali, ó, cheio da revelação. E depois Pedro ouviu algo ali que no coração dele ele não queria que Jesus se entregasse. Não foi por maldade, talvez, né? Foi realmente algo ali da alma, do sentimento. E se Jesus desse ouvido a isso? Mas, meu irmão, Jesus sabia o propósito dele. Ainda que ele sabia que ia sofrer, que ia ser moído, que ia ficar numa cruz ali, ser escoteado, ser humilhado. Ele sabia que essa era a direção do Senhor para ele. Ainda que tivesse dor, aflição, vergonha, esse era o propósito de Jesus. Só que Pedro queria que Jesus continuasse ali com eles. Não queria que Jesus morresse. E olha o que ele fala. E aí Jesus fala: para trás de mim, Satanás. No momento ali, você vê Pedro uma revelação de quem era Jesus. E depois nós vemos Pedro dando espaço ali no seu coração para sugestões ali de Satanás. E aí ele fala para Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado. Então, às vezes, as pessoas que vêm falar alguma coisa para nós são até pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo. Só que no momento ali que ela não está bem, ela dá ouvido ali a sua alma, as suas emoções, e ela pode te dar um conselho que parece bom, parecia bom aqui, né? Como Jesus fala: eu vou ter que ir, vou morrer, vou sofrer. E Pedro fala: não, Jesus, não precisa disso não. Não parece uma boa proposta? Mas não era o que o Senhor queria. Não era o propósito de Deus. Amém? Então nós precisamos estar atentos à voz das pessoas. Então precisamos nos atentar, irmãos, com a voz do diabo, as vozes das pessoas, porque a todo tempo nós estamos ouvindo essas vozes. A Bíblia fala ali no livro de
Romanos 12, 2, que nós não podemos amodelar este mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias, para nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E às vezes o conselho do mundo, das pessoas que estão aí fora, talvez da sua família, vai ser moldado sobre os padrões desse mundo. Tem nada a ver, Rafael, outro dia na igreja, pra quê? Vai só domingo, tem nada a ver, você precisa. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos se amodelar os padrões desse mundo. Nós precisamos andar na reta justiça de Deus. Precisamos andar conforme a Bíblia. Então não adianta nós toda terça-feira estar numa célula ouvindo uma palavra, toda sexta-feira estarmos aqui ouvindo uma palavra. Olha a palavra que o Eder ministrou sexta-feira aqui. Uma palavra poderosa, revelada pelo Espírito Santo. Só que se nós ouvirmos essa palavra e depois darmos ouvido ao mundo, irmãos, não faz efeito. Nós precisamos realmente praticar isso. O que é falado aqui, que os seus líderes te direcionem, o que o Senhor te direciona no secreto. O apóstolo falava muito aqui, os antigos vão lembrar que o Espírito Santo ele é tagarela, ele falava muito essa frase. Só que nós não damos ouvido, e a todo momento o Espírito Santo está falando, mas nós estamos ouvindo tantas outras vozes que nós não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor está nos falando diariamente. E aí quando nós vamos ver, nós já estamos frios, ou estamos mortos, chegamos na igreja e nós não entendemos. O Hélio até falou aqui, a presença do Senhor está aqui, só que você não consegue nem abrir sua boca para adorar. E você acha que está normal, não está normal, irmão. Quando a presença do Senhor ele invade o ambiente, nós não conseguimos mais nem ficar de pé. Não é possível você ficar normal, só olhando e não se lançar. Mas sabe por que às vezes nós ficamos assim? Porque nós já estamos acostumados. E nós já estamos no nosso coração que isso é normal, mas não é normal. Não é normal. Quando a presença do Senhor vem, se você não consegue se derramar, se você não consegue clamar, às vezes o ministério das suas mãos, você não consegue nem ver suas mãos. Cuidado, atente a qual banho você tem na mão. Aleluia. Porque o diabo ele não está preocupado com você vir na igreja. Ele está preocupado. Às vezes nós achamos que ele quer nos tirar da igreja, não. Porque o diabo quer nos afastar de Deus. Ele está, não importa se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque ele quer saber a sua vida. Será que estamos ouvindo o Senhor? Será que estamos ouvindo a multidão? Será que estamos ouvindo o diabo? Às vezes você está aqui, quantas pessoas estão dentro da igreja? Pastores, pastoreando, só que não vive uma vida reta, não consegue andar na palavra de Deus. Esse dia eu tive a infelicidade de compartilhar até na célula, de conhecer o pastor. Ele nem sabe que eu sou da igreja, eu nem falei, não vou nem falar. Se tiver uma oportunidade eu pego ele, mas ele não sabe. Ele é um pastor na região aqui, ainda bem que eu nem sei onde é, só que não tem exemplo algum nem de cristão, muito menos de pastor. É um cara que bebe escondido, pastoreia uma igreja, a sua esposa não sabe que ele bebe, e para ele é normal, chega lá, faz piada com isso. E esse dia ele queria vender uma cesta básica de doação da igreja, que tinha muito na igreja, ele estava vendendo. E ele está dentro da igreja, pastoreando vidas. Aí eu te pergunto, você acha que o diabo está preocupado com esse cara? Está no altar pregando? Não está, irmãos. E quantas pessoas esse cara não está levando para o mesmo caminho? Então está cheio de pessoas na igreja que sabem de tudo. Sabe que não pode, sabe, já leu a Bíblia 2, 3 vezes, conhece a palavra, só que só ouviu, não deu ouvido. Não segue aquilo que está na Bíblia.
E essas pessoas o diabo adora. Ele não tem nem, qual que é a palavra? Não tem nem esforço. Nem faz nem. É ela que usa o diabo já. Então nós precisamos nos atentar. Não é porque a pessoa é um pastor, que ela é um líder de uma igreja. Cuidado. Aprenda a discernir as vozes que você deixa descer do seu coração. Ouvir você pode ouvir tudo, mas dar ouvidos somente a voz do Senhor. Amém? Em Atos, não precisa abrir não, Isaac. A Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou, andou 40 dias no meio ali dos seus discípulos, ensinando eles. Aí depois ele subiu. Só que antes de subir, ele falou algo dos discípulos, para eles aguardarem e do alto por eles serem revestidos. E aí nós lemos em Atos ali que isso aconteceu. Os discípulos estavam todos reunidos, quando de repente, no dia de Pentecostes, veio do céu o som como um vento impetuoso e todos foram cheios. Então eles ouviram ali a direção de Jesus e eles obedeceram e ficaram ali. Só que quando nós lemos aqui, nós vemos que quando isso aconteceu, existiam muitas pessoas ao redor, zombando, falando várias coisas para desencorajar aqueles homens, que eles estavam loucos, que eles estavam bêbados. Mas aqueles homens não deram ouvido a isso, porque eles já tinham ouvido o que o Senhor tinha prometido para eles, irmãos. E a palavra de Deus fala que ele não é homem para que minta, Aleluia. e nem filho do homem para que se arrependa. Então aquilo que Deus já falou para você, para mim, não duvide, ainda que demore, ainda que esteja difícil as circunstâncias ao seu redor, ainda que o barco esteja ali. O pastor falou aqui, a tempestade, o barco, mas Jesus, ele está no controle de todas as coisas. E se ele falou, irmãos, ele é fiel, ele não volta atrás da sua palavra, ele não entra em conflito com a palavra dele. Nós entramos, às vezes nós falamos algo e depois nós voltamos atrás, mas Deus não. Deus, ele não entra em conflito com o seu caráter, pastor. Se ele fala, ele vai até o final. Só que não é da nossa maneira. E às vezes, assim como Jesus, a Bíblia falou aqui que Deus o levou para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus levou ele até o deserto. Então, às vezes, coisas que nós passamos em nossas vidas é permissão de Deus. Aleluia. Só que aí nós murmuramos no meio e damos ouvido a outras vozes. E aí o que acontece? Nós retrocedemos, nós voltamos a estaca zero. E aí aquilo que às vezes o Senhor quer fazer em nossas vidas, nós não estamos preparados. Porque não temos ainda talvez maturidade. Então nós precisamos nos atentar no meio das aflições, da dificuldade. Não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido às pessoas que não estão firmadas na palavra, mas que o nosso coração venha estar firmado naquilo que Deus já falou para nós. Eu tenho certeza que cada um aqui, se nós fôssemos dar a oportunidade, tem várias coisas para falar, aquilo que Deus já fez ou aquilo que o Senhor prometeu que você ainda está aguardando. E às vezes demora, irmão. Quantos lembram da história de Noé? Deus deu uma instrução: Noé, constrói isso aí, constrói uma arca que vai vir uma chuva aí, dilúvio, constrói uma arca. Só que quando nós vemos que Noé demorou ali, eu acho que é 120 anos, né, pastor? É isso? 120 anos, irmão. Sabe que demorou? E no meio disso, as pessoas zombavam de Noé. Ninguém deu crédito àquilo que Noé estava falando. Mas Noé não se importou com as vozes das multidões, porque ele acreditou fielmente naquilo que ele ouviu do Senhor.
E ainda que demorou 120 anos, ele foi fiel nesses 120 anos. E quando aconteceu, já era tarde para aquelas pessoas, porque eles não deram ouvido para o Senhor. E Noé não se importou com o que eles falavam. Imagina, 120 anos, você na peleja, e todos ao seu redor, todos, lançando ali palavras para te fazer parar, para te fazer desistir. Mas Noé foi fiel ao que o Senhor falou para ele. Amém? Então, o que nós vemos até aqui? Que nós precisamos ser como Noé. Ainda que as pessoas falem, ainda que o diabo lance sugestão, a única voz que nós precisamos dar ouvido é a voz do nosso Deus, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Amém? E a terceira voz é a voz do Senhor, que foi a voz que Noé ouviu e foi fiel até o final, ainda com as dificuldades. Ele foi fiel. E em Mateus 7, 24 ao 27, Jesus fala ali sobre dois construtores. E aí ele traz ali uma reflexão sobre duas pessoas, um que ouviu e um que deu ouvido àquilo que Jesus falou. Uma palavra bem conhecida, vamos ler? Que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Então olha o que Jesus falou. Então nós estamos na mesma posição desses homens aqui todos os dias. Nós ouvimos, mas será que nós temos realmente dado ouvido, ou só estamos ouvindo aqui e saindo por aqui? Então nós precisamos estar alicerçados nas palavras do Senhor, porque quando vem as tribulações, quando vem a tempestade, nós estamos firmados aonde? Na rocha. E aí pode vir, meu irmão, tempestade, pode vir aflições, pode vir sugestões na sua mente, o diabo pode lançar palavras, só que você e eu vamos estar alicerçados na palavra. E aí não tem como. Vai acontecer como Jesus no deserto. Nós vamos estar firmados na palavra, nós vamos rebater o diabo com a própria palavra. Aqui não, Satanás. Aqui não. O meu Jesus disse que no mundo eu ia ter aflição mesmo, mas para mim ter bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas coisas. E a Bíblia também nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Quantos creem nisso? Então nós precisamos estar firmados nisso, irmãos, na palavra, naquilo que Jesus já nos prometeu. Amém? Então nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Nós precisamos saber discernir quando é Deus, quando é os homens, a alma, ou quando é o diabo. E às vezes nós não sabemos nem reconhecer a voz do Senhor. Se eu pegar aqui hoje o pastor Ademir, o pastor Williams, o pastor Felipe, vou estar lá na salinha, irmãos, e pedir para algum deles chamar meu nome, eu vou saber quem foi, porque eu conheço a voz dos meus pastores. Aleluia. Pastor Ademir, o pastor Felipe já não me chama de Pedro, o pastor Felipe já me chama de Peninha, de papai. O pastor Ademir me chama de Pedro.
O pastor Felipe só me chama de Pedro quando ele está meio bravo. Ele dá certo. Ou quando é assunto muito sério, ele fala Pedro. Então eu conheço as vozes dos meus pastores. Por quê? Porque eu tenho uma intimidade com eles. Eles podem estar lá no Mineiro lá. Se algum deles gritar, eu vou saber quem foi. E eu tenho certeza que cada um aqui vai consegue discernir também. E com o Senhor não é diferente. Quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Ele, nós conhecemos a voz dele. E a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3:20 que eis que estou à porta e lá. E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor ele bate todos os dias no nosso coração. Só que Guilherme, a responsabilidade de abrir a porta e se relacionar com ele é nossa. Se nós não quisermos, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós conhecemos a voz dele. Porque nós somos a ovelha dele, né, de Cristo, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Estou encerrando já. Só queria ler mais um último versículo aqui para encerrar. Que é sobre Samuel. O pastor Luiz ministrou esse versículo aqui. A Bíblia fala que Samuel servia a Deus através de Eli. E em determinado dia ali ele estava dormindo e ele ouviu uma voz chamando ele. Samuel. Ele acordou, só que ele não sabia que voz era aquele. Ele pensou que era Eli chamando ele. Ele foi lá, Eli, me chamando? Eu não, oi, Eli. Ele voltou e se repetiu. Samuel 3, do 6 ao 7. Primeiro Samuel. Não precisa abrir mais, ó. Fique em paz. Então o Senhor o chamou novamente, Samuel. E mais uma vez Samuel se levantou e foi até ele. Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli respondeu, meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Só que depois nós vemos, se nós lermos a história de Samuel, ele foi um grande profeta. A partir do momento que ele ouviu a voz do Senhor, ele não deu ouvido a nenhuma voz, mas a não ser a do Senhor. Nós vemos que ele ungiu ali Davi como rei, numa situação difícil, nos conflitos ali quando Saul já tinha sido rejeitado, e Deus vinha com palavras duras para Saul, e quem levava essas mensagens era Samuel. Imagine aquele homem indo de encontro com o rei ali de Israel para falar palavras duras, mas só que ele foi todas as vezes fiel à voz do Senhor, e grandes coisas ele fez, porque ele não deu ouvido às outras vozes. Amém? Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã, que nós não viemos dar ouvido a que o mundo diz, ao que as emissoras estão falando, aqui os influenciadores estão falando, mas que nós viemos ouvir apenas a voz do nosso Mestre, a voz do Senhor, a voz que acalma os mares. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos. Aleluia, Jesus. Pedir para o obreiro apagar a luz. Feche seus olhos neste momento. Faça uma oração sincera para o Senhor. Se for necessário, peça perdão para Ele por todas as vezes que você ouviu outras vozes e deixou isso entrar em seu coração e essas palavras direcionar a sua vida. Aleluia, Jesus. Somos gratos, Senhor, por essa palavra, Jesus. E que nessa manhã, Jesus, nós possamos sair daqui, Jesus, diferentes, Pai. Que nessa manhã, Pai, quando nós
sairmos deste lugar, Jesus, e nos relacionar com outras pessoas, que essas outras vozes, Senhor, não venham nos influenciar, Jesus, mas que nós, Pai, possamos ser a voz de Deus na terra, que nós possamos ser a voz de Deus na vida dessas pessoas, Jesus, e que elas venham, Senhor, ouvir assim como nós ouvimos, Senhor, a Tua voz nos chamando, Pai. Aleluia, Jesus. Que essas palavras, Senhor, possam entrar em nosso coração, Jesus, e que nós venhamos praticá-las, Senhor. Não deixe, Senhor, Satanás nos enganar com as Tuas mentiras, Jesus, mas que nós venhamos ter convicção no nosso coração, Jesus, que só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus, que só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus. Aleluia. Só o Senhor tem palavras de vida, Jesus. Que o Senhor possa liberar nessa manhã, Jesus, palavras de vida sobre nossos corações, Jesus. Aleluia. Erga suas mãos, erga sua voz. Olha ao Senhor neste momento. Você tem a oportunidade neste momento de se lançar sobre Ele. Você tem a oportunidade de ouvir a voz dEle. Aleluia, Jesus. Talvez você entrou nessa manhã neste lugar ouvindo várias mentiras. Talvez você entrou neste lugar ouvindo que você não é capaz, que você é um fracassado, que você não é digno de nada, que você não vai ter nada na sua vida. Mas eu quero te dizer que nessa manhã o Senhor tem palavra de vida para você. Talvez você ouviu agora que você não é amado, mas a pastora Grace ministrou semana passada que o Senhor nos ama, independente do que nós fazemos, independente da nossa situação, nós somos amados pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Libera, Senhor, as Tuas palavras neste lugar, Senhor. Palavras que nos trazem vida, Jesus. Palavras que nos faz avançar, Jesus. Palavras, Senhor, que nos levam, Senhor, até Ti, Senhor, até a Tua presença, Jesus. Para onde iremos nós, Jesus? Para onde iremos nós, Jesus? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Jesus. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Jesus? Nós declaramos nessa manhã, Pai, que nós queremos estar nos Teus braços, Pai. Nós queremos, Senhor, estar na Tua presença, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos direciona, Pai, todos os dias, Jesus. Abre os nossos ouvidos, Pai, e nós queremos apenas dar ouvido à Tua voz, Jesus. A Tua voz, Jesus.